No início da década de 80, 11 de agosto, a OAB promoveu um grande evento no Itaperuna Tênis Clube. Figuras das mais relevantes, juízes, promotores, juristas que vieram do Rio, membros do Conselho Seccional da OAB, palestrantes, iam fazer esta homenagem a todos os advogados e advogadas. Então, já à noite, do dia 10, me convidaram para que eu falasse sobre a missão do advogado na sociedade de hoje, claro, naquela época. Eu logo pensei assim, deve ter faltado palestrante, que já à noitinha, e me convidaram para falar sobre um tema tão importante, mas eu vim para casa e comecei a rascunhar alguma coisa, concentrado também nas palavras de Rui, na oração aos moços. E saiu o seguinte: missão do advogado na sociedade de hoje. Senhor presidente, autoridades presentes, advogados, amigos meus que aqui se encontram. Distinguido com um honroso convite formulado pela diretoria de nossa subseção para falarmos nesta bonita manhã de 11 de agosto, dia do advogado, não pude me furtar e juntar novamente a voz e tentar, com as limitações de que sou possuído, a proferir algumas palavras sobre o nosso dia. Confesso que ontem, ao receber o convite, protestei junto ao nosso colega presidente pela exiguidade do tempo que possuía para preparar algumas linhas sobre a missão do advogado na sociedade de hoje. Isso porque a classe merecia mais que uma simples palestra, mas uma ilustrada e bem polida oração. Assim, assaltado de dúvidas e lembrando as paradoxais assertivas latinas do breve est labor obscurus fio, ou seja, esforço-me por ser breve e torno-me obscuro, e também ao esto breve sed placides, o famoso ser breve e agradarás, optei por essa última, embora certo de que em minha síntese poderia prejudicar grandemente o conteúdo da minha oração. Não obstante, folheando o clássico Rui Barbosa, animei-me, pois, sobre o advogado, sinteticamente dizia a Águia de Aia, com o prodígio de seus conhecimentos, situar-se sua nobre missão no famoso binômio legalidade e liberdade, as duas tábuas de atuação do advogado. Nela se resume a síntese de todos os mandamentos do Causídios, com entrelaçamentos tão íntimos que se confundem, interligam, mas se ordenam. Pela legalidade, o profissional do direito, dela isso necessita concomitantemente da liberdade, patrimônio maior e inestimável de toda espécie humana. O advogado, mais que todos, necessita da liberdade para falar, para defender, para persuadir, para divergir, para lutar, para pensar, e liberdade para servir. Servir aos grandes com altivez e aos miseráveis com caridade, como salientava Rui já em 1920, na célebre oração aos moços. Servir a justiça sem cortejá-la, servir a legalidade sem submissão ou violência, sem transmudar a ordem pela anarquia.
não servir sem independência, nem estabelecer meias verdades diante do poder ou de situações adversas. Pois o advogado, por sua formação profissional, deve ser, antes de tudo, um caridoso, um intelectual, um humanista. A difícil tarefa, a difícil missão que lhe é confiada pela sociedade contemporânea, tanto no âmbito restrito de procurador de interesses alheios, como batalhador pelas liberdades públicas violadas, lhe exige uma cultura não apenas específica ou técnica, mas uma cultura geral, quase universal, da ciência de seu tempo, e a certeza, a noção peculiar de que esses conhecimentos devem ser postos a serviço da coletividade, das criaturas que vivem, sofrem, reagem, pedem segurança, liberdade, paz e, sobretudo, o apanágio maior, a justiça, no seu ministério privado, exerce o advogado uma função pública relevante, reconhecida pela lei. Tem de estar atento ao momento histórico em que vive, para que não coloque indiferentemente a serviço de ideologias alienígenas e exuberantes, em detrimento à universalidade do direito. Para o advogado consciente, o Estado é apenas um meio de realização da criatura humana, do bem comum, do ordenamento, da realização da criatura humana. E este, para se concretizar sua finalidade, não pode afastar-se da nação, pois a dicotomia levaria indubitavelmente ao autoritarismo, à arrogância e às injustiças institucionalizadas e ao medo. Não pode haver liberdade nem progresso de um país sem participação do povo no seu desenvolvimento. O direito de não ter medo é talvez a variante mais expressiva da liberdade e a mais valiosa prerrogativa do advogado. Para a proteção da legalidade e da liberdade é que se criou, em agosto de 1843, o decreto do imperador Dom Pedro II, o Instituto dos Advogados do Brasil, que em seus primeiros artigos impunha a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, defensora e disciplinadora da profissão do advogado na sociedade contemporânea brasileira. Ao falarmos sobre o advogado, não podemos esquecer o papel desenvolvido pela OAB do Brasil na defesa das liberdades públicas e na independência da atuação dos profissionais de direito. É da independência da ordem que deflui a independência do advogado. Não se pode subestimar a grande importância ainda da OAB na vida jurídico-administrativa do Brasil, pois é ela que vive a suprir nossos legisladores, tanto no Congresso Nacional como nos demais canais de governo, com uma desinteressada elaboração de projetos de lei que transformam em textos legais, códigos e até constituições. Sem dirigentes, seus dirigentes são escolhidos a dar parecer e relatar os fatos jurídicos mais importantes da vida nacional. É talvez de seu campo a mais influente das instituições civis dessa nação. Isso escrito há quase 40 anos, foi princípio de 80, isso nos leva a refletir sobre a missão do advogado ainda hoje. Coloquei em meu livro, página 70, o que o tempo não levou, porque encontrei rascunhado esse discurso que proferi
proferi no Itaperuna Tênis Clubes, como disse no início. E neste ano, que o Instituto dos Advogados Brasileiros completou 177 anos, nada mais relevante também para dizer duas instituições, IAB e OAB, lutando para que esse país alcance realmente o estampado de sua bandeira, a ordem e o progresso, e que diferenças e desigualdades vão se diminuindo para que o Brasil seja realmente dos brasileiros. É essa a nossa homenagem nesse 11 de agosto de 2020, Laércio Andrade Souza.